Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre uma empresa muito interessante do setor de commodities, a Irani, e uma empresa bastante interessante e faz parte aqui do quadro das Small Caps. Mas antes de comentar sobre ela, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal comentará sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro. Além disso, iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo. Outro ponto interessante para ser destacado é que temos o grupo do WhatsApp, onde você irá entrar no grupo, caso tenha interesse, e você irá receber aqui notícias em primeira mão do mercado financeiro e também atualizações sobre novos vídeos do canal. Tem também aqui o site do canal, onde você tem acesso a indicações de livros, margem de segurança, e aqui você consegue baixar a planilha do canal, onde você acompanha as principais ações que estão no meu radar e você consegue ter o preço teto e também em relação ao valor intrínseco. Aqui também no site você vai ter a calculadora de juros compostos, onde você poderá realizar suas projeções e também conteúdos dos principais indicadores fundamentalistas para vocês estudarem. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, a Irani, uma empresa muito interessante, e lembrando que o vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. O primeiro ponto que a gente vai abordar é como a Irani ganha dinheiro, e ela já está atuando no mercado há 80 anos, então são 8 décadas aí de experiência dentro do mercado. Então não é uma empresa que é recém-chegada, mas basicamente uma empresa que se revolucionou e tem crescido bastante. E aqui as receitas líquidas em 2022, um total de 1,7 bi, e dessa receita 55% dela é referente a embalagens sustentáveis, 35% a papel para embalagens sustentáveis e 10% da receita é através de resinas que são 100% aqui exportadas. Então realmente é uma empresa que tem uma diversificação no seu portfólio de receitas e há uma previsibilidade muito grande aqui nas suas receitas por se expor à parte de embalagem e fabricação de papelões. E aí o ponto que a gente vai entender é que a fatia de mercado dela, ou seja, o market share é de apenas 4,6%, então é uma fatia pequena, existe um potencial gigantesco aí nesse crescimento, onde a gente observa que o tamanho do mercado brasileiro é de 7.607 milhões de metros quadrados aí de abordagem dentro do setor. Então, realmente, a empresa tem muito o que crescer dentro desse segmento. Além disso, a gente observa que dessa distribuição das vendas da sua exposição é referente aqui à exposição no segmento de alimentos. Então, quase 72% das suas exposições de embalagem de papelão ondulado se expõe aqui a produtos de alimentos. Então, quando a indústria passa por um problema de exportação, por exemplo, com certeza afeta aqui os balanços da empresa da Irani. Então esse é um ponto interessante porque você observa empresas que foram impactadas, por exemplo, com a suspensão de exportação de carne para a China. Então, quando há essa suspensão de carne, então provavelmente diminui a demanda e, consequentemente, limita aqui as vendas de caixas para essas empresas que são clientes da Irani e que precisam de diminuir a quantidade de produtos alimentícios a ser exportado e produção. Então vai também diminuir aqui a quantidade de caixas a serem vendidas. Então é um ponto que você deve ficar alerta, porque você entende em qual setor a empresa é mais exposta e se afetar aquele setor, consequentemente, poderá afetar também a empresa. Outro ponto que a gente vai observar dentro da empresa é que nesses cenários caóticos, a gente observa que há uma previsibilidade muito grande e a oscilação em relação ao volume de vendas é muito baixa. Então, se você observar aqui que o preço médio de vendas de embalagem de papelão ondulado no Brasil praticamente não teve oscilações muito fortes. Então, há uma previsibilidade muito grande. E a gente consegue observar isso na crise do subprime, também na crise política e econômica brasileira que a gente sofreu entre ali 2014 a 2017 e também na crise do Covid, que a gente observa que aumentou a quantidade aqui do preço de vendas médias aqui de embalagem de papelão. Então, de fato, existe uma previsibilidade muito grande nesse segmento. Então, realmente, é uma empresa muito interessante e com resultados aqui previsíveis, atuando no segmento aqui de previsibilidade nas suas receitas e nos seus resultados. E aqui a exposição, onde a empresa mostra que pretende crescer bastante. Então, o market share aqui de apenas 4,72% de exposição em todo o mercado em relação a papéis de embalagem, e a empresa busca crescimento nesse segmento também, e a empresa vem investindo bastante, e a gente vai acompanhar todo esse processo de investimento nos slides posteriores. Então, de fato, a empresa busca crescimento e, por isso,
ela tem um potencial gigantesco de crescer nos próximos anos. Outro ponto interessante é os seus resultados do quarto tri de 2022, e a gente observa uma queda aqui nas receitas operacionais de 1,4% em relação ao quarto tri de 2021. A EBITDA ajustada também teve uma queda de 11,1% em relação ao quarto tri de 2021 e um investimento aqui de quase 100 mil reais na plataforma Gaia, que é justamente a plataforma que vai dar mais independência para a empresa. Porém, esses resultados negativos, a gente vê que a Irani surpreendeu, apresentando lucro líquido aqui de 85 mil, quase 86 mil, e isso representou aqui 35,7% a mais em relação aqui ao quarto tri de 2021. Então, de fato, a empresa mostra um crescimento nos seus lucros. E os resultados que interessam mesmo é o resultado no acumulado, no ano de 2022, e nestes resultados que a gente observa é que a empresa cresceu 5% em relação à sua receita líquida operacional, em relação aqui de 2021 a 2022. Então, crescimento nas suas receitas operacionais líquidas. O lucro líquido também cresceu 32,6% em relação a 2021, chegando aos patamares aqui de 378 mil milhões de reais. E, além disso, uma dívida muito equilibrada, sendo que a empresa já investiu bastante. Então, há uma previsão de investimento de 1 bilhão de reais na plataforma Gaia, e a empresa, com esse alto investimento, ainda assim representa apenas uma dívida líquida sobre sua EBITDA ajustada de 1,38 vezes. Então, realmente, a empresa não está alavancada e, além disso, tem quase praticamente 100% ali do seu caixa de investimento, do seu projeto de investimento já concluído. A sua EBITDA ajustada cresceu 8,9% em relação a 2021, chegando aqui aos patamares de 537,9 mil milhões de reais. Então, de fato, a empresa ela tem um forte fluxo de caixa, receitas crescentes, lucros crescentes, investimentos muito robustos em projetos que irão otimizar ainda mais o seu sistema de fabricação e independência, e, além disso, possui uma dívida bem equilibrada. Outro ponto interessante é a sua rentabilidade, um ROIC aqui muito bom, 23%, e a gente observa que é um dos ROICs dentro do setor maiores do mundo, dentro das empresas que atuam nesse segmento. Outro ponto que a gente vai observar é justamente a sua receita líquida crescente, de 5% em relação a 2021, e também a EBITDA ajustada junto com a margem EBITDA crescendo 8,9% e chegando aos patamares aqui de 538 milhões de reais a sua EBITDA. Realmente a empresa cresce ano após ano. E, para meios de comparação, a empresa destaca aqui o volume de vendas da Empapel, que perdeu aqui fatia no mercado, enquanto a Irani ganhou 1,5% de fatia em relação a 2021 versus 2022. Então, de fato, a empresa cresce nesse sentido e nesse segmento de embalagens sustentáveis aí de papelão ondulado. E se a gente ver aqui no preço médio, a gente observa que cresceu 1,8% e a empresa vem ganhando participações aqui na fatia de mercado, aumentando seu market share. Se a gente observar aqui em relação ao segmento de papel para embalagens, a empresa também está praticamente aqui estagnada em vendas totais, uma queda de 0,9%, e em preços médio flexível foi um crescimento de 16,8% nesse segmento de papéis de embalagens sustentáveis. Outro ponto que a gente vai observar é justamente aqui em relação às resinas, que 100% é exportada para o exterior. O que a gente vai observar é que o preço médio cresceu 10% e o volume de vendas aqui caiu 11,8%. Outro ponto que a gente vai observar é justamente a necessidade que a Irani ela compra então essas aparas dessa empresa, onde o custo é muito alto, e esse custo caiu aqui 24,6%, ou seja, a empresa gastou menos e gerou mais, porque os preços das amparas caiu aqui 21,9%. E por que que isso é relevante? Porque se a gente observar aqui, a empresa ela compra papéis recicláveis, e aí, a partir desses papéis, reciclam eles, realizam então aqui novas aquisições e fabricam então os papéis para a embalagem, e aí isso representa 70% das suas receitas. Então, se os custos caíram na compra dessas amparas, consequentemente o lucro vai aumentando, que foi o caso aqui de um lucro crescente no ano 2022 em relação a 2021. Outro ponto que a gente vai observar é que, mesmo com esses fortes investimentos, a gente vê o endividamento da empresa muito concentrado e crescente, é claro, mas muito bem controlado. Uma dívida que representa apenas 1,38 vezes a sua EBITDA líquida, a sua dívida líquida sobre a EBITDA. Então, de fato, um valor bem tranquilo, com forte fluxo de caixa. Então, significa que em menos de 2 anos a empresa consegue quitar toda a sua dívida. E aí, partindo para um ponto que é justamente a sua performance de rentabilidade, a gente observa que desde do terceiro tri de 2021, a empresa consegue manter aqui um crescimento
um retorno sobre o seu capital investido aqui acima de 20%. Então, de fato, é um dos ROICs maiores dentro dessas empresas que atuam nesse segmento. Então, a eficiência da empresa é muito forte e esse retorno do capital investido também é muito forte dentro da empresa. Outro ponto que a gente vai observar é que há um programa de recompra de ações que foi aprovado em 2022 para adquirir aqui a 10% do total das ações ordinárias já emitidas no mercado. Então, isso vai gerar e agregar muito valor aos seus acionistas e, basicamente, eles só compraram até o momento 15%. Então, de fato, a empresa tem muito a comprar essas ações nesse programa de recompra de ações e, neste momento, eles veem que a ação está barata e provavelmente irão adquirir mais uns 15 a 20 ou 30% das ações aí no ano de 2023. Então, de fato, a empresa tem um programa de recompra de ações, tem um programa forte de investimentos para a empresa crescer e ser autossuficiente, tem um programa de distribuição de dividendos muito interessante, que é de 25% do seu payout mínimo em cima dos seus lucros e a distribuição dos lucros é trimestrais. Porém, se a empresa controlar uma dívida, que é o caso atual, e essa dívida for abaixo aqui de 2,5 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA, a empresa poderá então aumentar o seu payout para 50%. Então isso é muito interessante porque a empresa tem um projeto de crescimento, mas ao mesmo tempo contempla os seus acionistas com dividendos e também gerando valor, recomprando suas ações. Então, de fato, uma small cap muito interessante, com potencial de crescimento, além de gerar valor para o seu acionista. Outro ponto que a gente vai observar é que já foi distribuído 63 centavos no ano de 2022 de dividendos. Isso representou nas cotações em que eles realizaram esse cálculo, que foi 31 de 2 de 2021, um dividendo yield de 9,27%. Porém, o que a gente vê é que como a empresa está com as dívidas controladas, abaixo de 2,5 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA, eles irão aprovar agora, no dia de hoje, na Assembleia Geral, um dividendo extra correspondendo aqui a 38 centavos adicional referente ao exercício de 2022. Então, de fato, uma empresa que vai aprovar mais dividendos e esse dividendo yield aqui vai crescer consequentemente. E se a gente observar com o projeto de crescimento, isso vai gerar aumento na produção de celulose e aumento também na produção de papelão ondulado. Então, a empresa vai crescer tanto no segmento de commodities de celulose, na produção e também na produção aqui de papelão de embalagens. Além disso, isso vai gerar também autossuficiência na geração de energia, fazendo com que a empresa não dependa da contratação de energia aqui para o seu funcionamento. Então, esse projeto de Gaia vai fazer com que a empresa cresça bastante e a expectativa é que esse projeto termine até o final do ano 2023. Então, a partir do ano 2024, já a empresa vai colher esses benefícios. Então, muito bom o projeto da empresa. E a empresa é estimada com um investimento de 1 bilhão e já investiu aqui 700 milhões e provavelmente no ano 2023 vai completar esse investimento previsto de 1 bilhão. Então, a expectativa aí de 300 milhões de reais a ser investido no ano 2023 no projeto da plataforma Gaia. E aqui, para finalizar alguns pontos, a Irani então já reportou esse dividendo. Nas cotações atuais, isso representa 7,38% de dividendo yield. E como vai ser aprovado esse valor na Assembleia Geral do dia de hoje, isso representa 4,38% e como faz parte do exercício 2022, a gente pega então o dividendo yield total nas cotações atuais de 11,76%. Então, de fato, a empresa aqui, ela entrega muitos dividendos, mesmo sendo uma small cap. E nessas cotações atuais, a gente vê que a empresa está cotada a 5,63 vezes os seus lucros. Então, de fato, a empresa não está cara neste momento, mesmo tendo uma forte apreciação nos últimos meses. Então, de fato, a empresa está bem interessante neste momento. E se a gente observar a sua margem de segurança dentro do seu valor intrínseco, a gente observa que ela possui 9% de margem de segurança. Isso significa que ela está 9% abaixo do seu valor intrínseco final. Então, feito aqui o cálculo da forma de Benjamin Graham ajustada, a gente observa que a empresa está barata. No entanto, não tão barata quanto a minha regra de investimento, que é investir em empresas que tenham margem de segurança no mínimo de 30%. Então, é um small cap com projeto de crescimento, que distribui bons dividendos, com programa de recompra de ações e, além disso, um projeto que está previsto para finalizar em 2023, que já vai trazer retorno a partir de 2024. Então, é excelente empresa e, além disso, está 9% abaixo do seu valor intrínseco. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.